Hey everybody, this is Mr. Lima. How are you guys? Welcome to our English class. Hey everybody, good evening, good morning, and good afternoon, everyone. Here we are, 8th grade, on our English class. Please open your books on page 7, because now we are going to start our correction of our homework. Então, por favor, abram o livro de vocês na página 7, que agora nós vamos iniciar a correção da atividade de casa. Lembrando, page 7 from extra class, página 7 do extra class. Olha lá, olha o barulho. Olha lá, on page 7 we have compound adjectives, adjetivos compostos. Compound adjectives is an adjective made up of two parts. It's usually written with an hyphen, and its meaning is generally well defined from the words it is formed by. Ou seja, os adjetivos compostos é um adjetivo feito de duas partes em geral. E são normalmente escritos, né, com o hífen. Então, ele tem normalmente a sua composição, duas partes, e essas duas partes são separadas por um hífen, pelo hífen, né? E seu significado advém da formação dessas duas partes, né, dessas duas estruturas que lhe compõem. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos aí nessas sentenças acima. Por exemplo, he got a part-time job. He got a part-time job. Part-time, part-time. É um trabalho de meio turno, part-time. Part-time job, trabalho de meio turno. Em seguida, nós temos Aesop is a well-known author. Well-known. Well-known, author, bem conhecido. Author, bem conhecido, bastante conhecido, podemos classificar assim também. Mr. Bear is a middle-aged bear, ou seja, senhor urso é um urso de meia idade, podemos dizer assim, middle-aged. A gente chama aqui middle-aged, no Brasil, pessoas de meia idade, pessoas que têm 35, 40 e poucos anos, middle-aged, certo? Então, aí a gente já consegue entender, esses três exemplos que a gente já viu, consegue entender a composição, os adjetivos, a gente consegue entender mais ou menos o significado deles. Vamos para o próximo. Mr. Bear's sons were very narrow-minded individuals. A gente sabe que narrow é uma coisa estreita, é uma coisa que é difícil de passar. E minded vem de mente, certo? Uma mente curta, uma mente estreita, é uma mente que não é, como podemos dizer assim, que não compreende muito, talvez uma mente ignorante, uma mente pequena, certo? Portanto, Mr. Bear's sons were very narrow-minded individuals. A gente fala que são pessoas com mente pequena, pessoas um pouco ignorantes, pessoas que não têm muito conhecimento de mundo, certo? Talvez se a gente fosse discutir temas polêmicos, eles não iriam conseguir discutir com muita facilidade. Vamos lá, em seguida. A large number of compound adjectives, estou lendo o quadrinho laranja aí agora. A large number of compound adjectives are used to describe personal appearance, ou seja, temos um grande número de adjetivos compostos que são usados para descrever a aparência física das pessoas. Por exemplo, Joanne is a very curly-haired. Ou seja, Joanne é uma pessoa, né, que característica dela é o cabelo encaracolado. Podemos dizer também, Joanne is sun-tanned, ou seja, ela é bronzeada do sol. Em seguida, blue-eyed, a característica dela, ou seja, ela tem os olhos azuis. Rosy-cheeked, ou seja, ela tem as bochechas coloridas de rosa. Thin-lipped, ou seja, os lábios delas não são como da maioria dos afro-americanos, os lábios delas são bem fininhos. Broad-shouldered, broad-shouldered, ou seja, ela tem os ombros
alargados, young men. Então, dei várias características de adjetivos compostos formados por duas estruturas. E aí a gente consegue identificar justamente porque esses adjetivos compostos, eles nos entregam o que as informações são. Aí eu tenho, encaracolado e cabelo, eles juntos formam curly hair. Sun, tan, eu tenho sun, que é sol, e tan, que é bronzeado, então, bronzeado do sol. Eu tenho blue, que é azul, e eye, que é olhos, então, blue-eyed seria olhos azuis. Rosy-cheeked, eu tenho bochechas roseadas. E tenho thin-lipped, seriam lábios, podemos dizer, mais magros. E broad-shouldered seriam ombros mais largos, certo? Essas são características. Se eu fosse traduzir curly-haired, seria ela tem um cabelo encaracolado. Sun-tan, ela é bronzeada do sol. Blue-eyed, ela tem olhos azulados. Rosy-cheeked, podemos dizer, ela tem bochechas roseadas, certo? Sempre levando para uma adjetivação, certo? Em seguida, vamos lá. Another group of compound adjectives are those where the second part is a preposition, certo? Um outro grupo de adjetivos compostos é aquela em que a segunda parte, aquela que vem depois do hífen, é uma preposição. Vamos checar alguns deles. Temos all, strike, significa total. Burned, out, que significa nothing was left in after a fire. Por exemplo, se eu quiser dizer que a casa pegou fogo e, por exemplo, não sobrou nada, eu falo burned out house, certo? Tudo pegou fogo e não sobrou nada. A hard up person, ou seja, hard up person é uma pessoa bem pobre, certo? Que não tem nenhuma grana. A well-off man é uma pessoa com bastante possessões, com bastante posses, pessoa bastante rica. A cast of clothes são roupas que não são preteridas por ninguém, que não são necessárias por ninguém, que ninguém quer. No longer wanted. Certo? Sempre não esquecer, tem uma dica aí no finalzinho, never pluralize a compound adjective. Nunca leve ao plural adjetivos compostos. Por exemplo, this is a 10-minute task. Não leve ao plural, não acrescentar um szinho no final, certo? Está incorreto. Lembrando, vai ficar nesse sentido aí, ó. This is a 10-minute task. O adjetivo ficará no singular. Essa é uma atividade de 10 minutos. Essa é uma atividade de 10 minutos. Eu estou falando da duração da atividade. No último quadradinho verde, no último quadradinho laranja, eu tenho a seguinte explicação. Compound adjectives may vary by changing on a part of them. Então, alguns adjetivos eles podem variar apenas mudando a primeira parte dele. Então, em vez de eu falar curly hair, estou falando da característica, do formato do cabelo, eu posso mudar a primeira estrutura, em vez de curly, colocar long e ficar long hair. Em vez de long, eu posso mudar long por blonde e ficar blonde hair. E aí eu tenho 3 adjetivos compostos. Eu tenho curly, que é encaracolado, long, que é longo, blonde, que é loiro, certo? Falando aí de first, deixando first sempre na primeira parte, eu posso usar firstborn, que é nascido primeiro, né? Ou seja, o filho primogênito. First hand, que é a primeira mão, pode ser usada a minha primeira mão, a mão que vem primeiro. Ou first class, é a primeira sala, né? A primeira classe. Lembrando, primeira classe, aquelas pessoas que viajam de avião, viajam na primeira classe, aquelas pessoas que têm mais dinheiro para pagar, executivos. Para quem já viu, coloquem lá no YouTube Emirates First Class. Já ouviram falar? Emirates são dos voos mais caros. Cerca de 21 mil reais um voo dele. Imagine a gente gastar 21 mil reais apenas para voar de avião. 21 mil reais é o que você gasta numa viagem bastante cara. Eu vi uma moça um dia desse que ela gastou 5 mil reais para ir para Dubai.
Já é bastante dinheiro. Já é bastante dinheiro. Imagine você gastar 20 mil reais numa passagem de avião. Não, para viajar, somente para pegar o avião. 20 mil. O assentos de aviões normal, assentos de avião geralmente são isso aqui, ó. Assentos de avião é isso aqui. Assentos de avião são isso aqui, geralmente, ó. Você quase não consegue esticar, né? Quem já pegou sabe. Só que o avião da Emirates, dependendo da classe que você pega, você tem às vezes isso daqui, ó. Isso aqui tudinho, você consegue trocar de roupa, você consegue ter você tem um espaço enorme. Então procure no YouTube depois, tem pessoas que fazem um tour no avião. É bem legal. Olha lá, então, first class, primeira classe. Olha lá, 8. Oitava questão, corrigindo as atividades de casa, nós temos check the parts of the adjectives given and fill each of the blanks to form a new compound adjective. If you need, use a dictionary. Então, aqui vocês vão checar as partes dos adjetivos dados e completar os espaços em branco para formar um adjetivo, né, composto. Então, vocês podem completar com as formas que a gente já viu. Por exemplo, aqui é eyed. Nós estamos trabalhando com olhos. Vocês podem falar blue-eyed, big-eyed, certo? Aí dá conta de vocês, são respostas pessoais, certo? Seria interessante vocês olharem para a página anterior, que tem algumas dicas. Proof é a prova. A prova, esse proof é bem comum aparecer waterproof. Waterproof, a prova d'água. Então, nessa letra B, waterproof é bem comum. Essa letra C aí aparece muito, e já apareceu aí, broad-minded ou narrow-minded. O narrow-minded apareceu na página anterior, na letra C, narrow-minded, que é a mente já pequena, que não é muito boa a gente discutir porque termina em confusão. Narrow-minded. O oposto de narrow-minded é broad-minded. Oi. Narrow-minded. Tem na página aí, na página 7. Broad-minded. Isso. Narrow, broad, tem aí na página... Deixa eu ver. Se você for no primeiro quadradinho laranja da página 7, tem antes de Young Man, consegue ver? Antes de Young Man. No finalzinho. Tem broad shouldered. Pronto, broad. Vamos lá. Necked. Agora falando de pescoço, eu posso falar long necked, short necked, falando de pescoço comprido, pescoço longo. Aqui made, feito à mão, posso falar handmade, certo? Falar que um produto é de casa, é doméstico, um produto foi feito em casa, não foi industrializado, posso falar handmade. Agora, aquelas pessoas que são coração frio, que não são... como é que a gente pode falar? Hã? Não. Corações frios são aquelas pessoas que não sentem empatia pelos outros. A gente pode falar cold-hearted. Cold-hearted. Letra F. Letra E, handmade. Cold-hearted. Vamos lá para o to. Vamos lá. Olha lá. Segunda questão. Code. Olha lá. To answer the questions by using a compound adjective. Responda as questões usando um adjetivo composto. As a challenge, you have to use an adjective
which has an opposite meaning of the one in the question. Ou seja, nessa segunda questão aí, vocês vão tentar usar um adjetivo composto que é o oposto ao que está sendo apresentado aí na pergunta. Então, vocês vão colocar o oposto, certo? Provavelmente, a maioria desses a gente já viu. Então, na letra A, temos short-sighted. Então, a sugestão é colocar, em vez de short, tocar por far. F-A-R, far-sighted. Certo? Ou seja, a resposta ficaria no, she is a far-sighted. Letra B. A pergunta faz o seguinte: is your cousin well off? A resposta ficaria assim: no. He is a hand to mouth. Hand, hyphen, to, T-O, mouth. Mouth, boca, desculpa. Hand to mouth. Sabe como se escreve boca? M-O-U-T-H. M-O-U-T-H. Agora vamos para o C. Would you say you were well behaved? Você diria que você era bem comportado? O oposto de bem comportado seria a resposta assim, ó. No, I was. Resposta no, I was. O adjetivo é assim, ó. You behaved. Eu behaved. Eu behaved é assim, ó. I, L-L. I, L-L, I-L-L. I-L-L. Hyphen, behaved. Repete, behaved. Ok. Letter E. Sorry, letter D. Letra D. Are his boots high-heeled? Ou seja, as botas deles, né, os sapatos deles são de plataforma, são altos, certo? No, they are. No, they are. Completem a resposta. No, they are. Low-heeled. Low-heeled. Vocês vão trocar o high-heeled por low. Low-heeled. Ok? Low, não se esqueçam, L-O-W. 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 A mesma coisa com letra E. Is the canvas mass-produced? Is the canvas mass-produced? Ou seja, produzido em massa. O canvas é produzido em massa. O contrário de mass-produced é a mesma coisa que low-heeled. É low-produced. Low-produced. Low-produced é L-O-W. L-O-W. Low-produced. Ok? Letra F. Agora a gente está falando. Do they live with easygoing persons? Do they live with easygoing people? No. Resposta self-possessed. Eita, essa é dificilzinho, né? Coloquem aí primeiro self, S-E. Eu estou ainda na página 8, letra F. Segunda questão, letra F.
S-E-L, S-E-L-F, S-E-L-F, hífen possessed. Como é que se escreve? P-O-S-S-E-D. S-E-L-F, tracinho, P-O-S-S, P-O-S-S-E-S-S-E-D. Possessed. Self-possessed. Ok? É o contrário de easy going. Então, repetindo. A letra A foi farsighted. Letter B, had to mouth. Letter C, well behaved. Letter D, low-heeled. Letter E, loud produced. Letter F, self-possessed. Agora, terceira questão. Vocês deveriam completar o finalzinho aí dos compound adjectives com a parte da preposição que falta. Certo? Então, tem essa caixinha laranja e a letra A da letra F estão faltando a parte da preposição. A primeira parte da letra A é up. Então, complete a letra A com up. Ok? Letter B, on. Letter B, on. Letter C, off. Off. É um off com dois Fs. Um em geral significa desligar, o outro significa de algo. Certo? Letra D, off. Off com um F só. A letra E agora, off com dois Fs. Off com dois Fs. Repetido. Isso. E letra F, back. A quarta questão é o seguinte. Now use a compound adjective to describe two colleagues of yours in the classroom. Essa quarta questão vocês deveriam usar compound adjective para descrever dois dos seus colegas da sala de aula. A resposta pessoal, tá? Foi de casa a atividade. A 10ª, página 10, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem a página 10 e já eu volto para explicar um pouco.
Okay, people, I'm back. So, on page 10, we have composition. Continue the story. You have read the first chapter of Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland. Now we give you the second chapter's title. What do you think it happens next? Write it down and then show it to your colleagues. Então, o que vocês acham que pode acontecer depois? Então, a sugestão é que vocês escrevam de conta própria, né? O que vocês acham que pode acontecer no próximo capítulo de Alice. Dica 1. Remember, a novel has a conflict point, a climax and a resolution point. A novel has a conflict point, a climax, and a resolution point. Imagine all of that when you are writing. Então, falando desse tipo de texto, né, que é um romance, né? Então, eles têm um conflito, um clímax e uma resolução. Então, tente colocar isso no seu tipo de escrita. Dica 2. Pay attention to the coherence aspect of the narrative. Gente, mais baixo, por favor. Tentem prestar atenção no aspecto de coerência. Tentem fazer sentido no que vocês escrevem, para que a narrativa possa fazer sentido também. If you already know the story, try to rewrite the chapter in your own words. Então, se você já sabe como a história finaliza, como a história acaba, certo? Tentem reescrever com suas próprias palavras, ok? Então, assim a gente finaliza o chapter 10, page 10. E peço para vocês que não esqueçam que para casa, certo? Vocês têm as páginas 11 and 12, páginas 11 e 12 para casa aqui do Extra Class. Ok, gente? Assim a gente finaliza a aula de hoje. Eu vejo vocês na próxima aula. See you guys. Bye, bye.